Sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde. Você já parou para pensar por que as autoridades insistem em tratar a educação como um mero gasto e não como investimento? No ambiente político, ela se torna uma linha a ser cortada no orçamento, como se não fosse o principal vetor de transformação social e formação de cidadãos capazes de mudar a realidade, exatamente como idealizou Paulo Freire. Aqui, em Sergipe, professores enfrentam uma desvalorização crescente. E, mais uma vez, a gestão atual parece repetir o modelo dos governos anteriores, enfraquecer a carreira docente e prejudicar ainda mais o ensino público. E é nesse contexto que se deu a paralisação dos dias 15, 16 e 17 desse mês. Vale lembrar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, é clara ao afirmar que os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e plano de carreira do magistério público, piso salarial profissional, progressão funcional, baseada na titulação ou na habilitação, condições adequadas de trabalho. Mas para um governo que se preocupa apenas em desgastar a imagem da categoria do magistério, esses princípios parecem ser irrelevantes. E então surge a paralisação. Para quê? Para que a sociedade compreenda que sem a devida valorização dos educadores, a essência do que o ensino público deveria representar se perde. O professor não interrompe suas atividades por desejo, mas por necessidade. Paradoxalmente, neste caso, parar é a única forma de avançar. Está no ar, TV Sintese. E agora você vai ver tudo o que aconteceu nesses 3 dias de luta. Na terça-feira passada, dia do professor e da professora, foi marcado por um grande ato público em Aracaju. A partir das 8 horas da manhã, no calçadão da João Pessoa, em frente à agência da Caixa Econômica, no centro de Aracaju, a categoria se reuniu para conversar com a população e falar sobre sua luta com uma série de atividades. Professora, por que os professores estão paralisados? Infelizmente, mais uma vez, o governo do estado, de forma de enfrentamento, desqualifica o professor e a professora e, ao invés de trazer uma proposta que acrescente valorização aos professores, ao magistério sergipano, ele apresentou uma proposta de retiradas de direito, fora a sucessiva agressão do governador em relação aos professores e professoras de dizer que o professor só se interessa por salário e que não trabalha. Isso tornou a categoria, transformou ainda mais a categoria numa categoria indignada e nos trouxe às ruas de Aracaju e do estado. E por que conversar com a população? É fundamental que a população sergipana compreenda o que a categoria está passando. É fundamental que a população sergipana compreenda qual é o debate que nós estamos fazendo. Infelizmente, as mídias trabalham muito em favor de quem detém o poder político e econômico. E o sindicato tem as ruas para fazer esse diálogo. Por isso nós estamos aqui. Professor, qual foi o sentimento que ficou ao ouvir aquela fala do governador? Sentimento de muita revolta e muita indignação pelo desrespeito com o qual sistematicamente o governo do estado, na gestão Mitidieri, tem tratado o magistério sergipano. O governo, ele trabalha para destruir a carreira, o governo ele trabalha para nos enganar, não nos recebe,
quando recebe, fica com conversa loroteira, não quer construir a carreira do magistério, apoiou um projeto que não retoma a carreira, que esconde as tabelas de atualização, ameaça a cortar o triênio, mantém um abono que em nada não nos valoriza, e a valorização do governo é só das mídias sociais, que a educação está boa, mas na verdade a prática é que a gente não trabalha, que a gente não tem um respeito, uma interação com os alunos, com a comunidade, e é por isso que a gente vem para as ruas para mostrar essa indignação, essa revolta com o governo do estado, porque a gente trabalha, governador. Ele dizer que a gente não trabalha, para mim é uma afronta. Uma mãe de uma aluna me disse uma coisa tão interessante essa semana, quando eu passei o vídeo para ela do governador, ela disse: professora, a partir do momento que ele ofende vocês e diz isso com vocês, eles também atingem a gente. Porque quem cuida desses meninos nossos especiais são vocês. E a gente vai procurar quem para cuidar desses meninos e educar esses meninos. Então, ele também nos atingiu. Era isso que a fala da mãe dizia, né? Então, para mim, eu fiquei indignada, fiquei até sem dormir. De raiva mesmo, porque a gente trabalha. E é dolorido, não é fácil. Professora, por que é importante usar a arte como ferramenta para a luta? Porque a arte faz com que nós reflitemos, estamos refletindo os problemas da sociedade, sem raiva, sem briga, mas com muita garra, com muita luta. Faz com que a gente reflita as ações, as atitudes, faz com que nosso pensamento cresça e a gente veja as formas que eles conseguem tirar a gente do foco principal. A arte traz a gente para o centro da reflexão. Raimundo, como é montar uma peça teatral, um trabalho teatral com um tema tão específico? Então, sempre montar peças com temas específicos é difícil, né? E trabalhando essa questão do professor ainda mais, porque a gente pega o que está acontecendo e a gente tenta transformar numa linguagem mais tranquila, mais agradável para que as pessoas entendam, né? E nesse momento que o professor passou por essa agressão horrível do governador, então é fundamental que a gente esteja na rua denunciando isso e utilizando a arte como uma ferramenta mais animada para discutir um tema tão sério, né? No dia 16, ocorreram atos regionais em diversas cidades do estado. Em Aracaju, um grande adesivaço foi realizado em vários semáforos, tanto pela manhã quanto à tarde, como parte das mobilizações. Essa jornada de luta reforçou o compromisso dos professores com a valorização da educação e a defesa dos seus direitos. Segundo dia de paralisação do magistério estadual em defesa da carreira e mais um dia conversando com a população. Dessa vez, o papo é nos semáforos. Professora, por que é importante essa atividade de conversar com a população? Primeiro, porque a gente compreende que a escola é o lugar da população. Quem está na escola são os filhos da população. Eles precisam compreender porque nós estamos paralisados, porque eles estamos em luta e apoiar essa luta, cobrando do governador que respeite os professores. Por isso esse adesivaço, pedindo à população que apoie essa luta e cobre do governador respeito ao magistério. A população precisa saber as maldades que o governo do estado vem fazendo com os professores ao longo desses anos e mais assim nesse último ano, né? Agora o governo está dizendo que vai tirar os nossos triênios, quer dizer, não tem mais nada para tirar do professor, agora vai tirar o triênio. Nós já não temos mais regência, nós já não temos mais carreira e agora tirando o triênio é que o professor vai entrar num estado de empobrecimento maior. No dia 17, o magistério estadual se reuniu novamente em Aracaju para a grande marcha. A concentração aconteceu às 14 horas no estacionamento do Parque da Sementeira, no bairro Jardins, e foi até o Palácio de Despachos. A categoria deixou claro que não se rende às ameaças do governador. A luta continua, sem retrocessos, até que a valorização da educação e dos profissionais seja plenamente assegurada. O
o governador diz que o professor não trabalha. É essa a realidade lá em Dores, professor? Com certeza que não. O trabalho do professor, ele não se resume apenas à sala de aula. Nós temos trabalhos em casa, como corrigir prova, elaborar aula, receber às vezes até consulta de alunos que estão com dúvidas nos nossos assuntos. Então, o nosso trabalho não se resume apenas na sala de aula. Trabalhamos na escola e trabalhamos também em casa. Linda, por que você está aqui? Você é deputada estadual, você é professora, sempre na luta dos professores. Por que, mais uma vez, você está aqui na luta dos professores? Primeiramente, para apoiar, né, todas as professoras e professores, principalmente nesse momento tão difícil para a educação pública, no qual um governador que, além que poderia fazer algo para melhorar a educação pública, além dele não valorizar, né, a educação, pagando aquilo que é um direito das professoras e dos professores, ele ainda contribui para esse processo de desrespeito e de criminalização da luta do magistério estadual. Eu, como professora, né, como representante, né, da população sergipana na Assembleia Legislativa, fico indignada com essa postura, tanto do governador, como também do secretário de Educação, que não dialoga, que usa as redes sociais, usa a mídia e a comunicação do governo para divulgar mentira em relação ao que a categoria cobra do governo, que não é reuniões, que não tenha um encaminhamento e algo que possa contribuir para a valorização, como o descongelamento do GAT, os pagamentos do piso salarial, né, na base, e principalmente valorizar o professor, né, como outros parlamentares, outros governadores poderiam fazer e que infelizmente ele não faz, porque há um projeto privatista no governo do estado que quer sucatear e desmontar a educação pública do nosso estado. E isso é muito perigoso para a nossa educação, para o nosso estado. Linda, como é que você avalia a postura do governador? Uma postura totalmente desrespeitosa, antiprofissional e que vai de encontro à sua colocação como representante, como um agente público, né, que tem de escutar, e principalmente o fato de dizer que nunca viu um professor e uma professora trabalhando. Isso é vergonhoso, principalmente vindo, né, de um governador que é filho de papai, que por causa do sobrenome está ocupando uma cadeira, e dizer que os professores e professoras não trabalham. Isso é uma afronta, não só às professoras e professores, mas também a toda a sociedade sergipana. Professor, qual foi o sentimento ao ouvir que o senhor não trabalha? Um sentimento terrível, né? Já que nós trabalhamos bastante em sala de aula, nós trabalhamos também em casa, corrigindo prova, como outras atividades, elaborando prova. E aí tem o trabalho árduo no dia a dia, que a gente sai de nossas casas, pega transporte, distância grande. Então, assim, foi uma fala infeliz do governador, porque, na verdade, os professores trabalham, e trabalham muito no dia a dia para dar mais educação, para dar conhecimento, para mostrar para a sociedade como é ser digno de verdade no campo dos estudos. Então, o governo foi infeliz ao falar isso aí. E não só professores estão participando na marcha em defesa da educação hoje. Eu estou aqui com a Anaílza, tem uma criança de 8 anos. Em que escola estuda seu filho? Meu filho estuda na escola estadual Professora Judite Oliveira, no conjunto Orlando Dantas. E por que você e outros pais vieram participar dessa marcha? Então, assim como os professores, eles se mobilizaram em fazer essa manifestação em busca de melhorias para eles, nós achamos por bem também estar nessa mobilização para adquirir os direitos e os deveres dos nossos filhos autistas.
pois está faltando apoio 1, apoio 2, monitor, transporte para as crianças autistas e também alimentos para crianças que têm seletividade alimentar. Então, por isso, nós vamos nos unir para que algum poder público venha também nos ajudar com essa demanda. E o Sinasef Sergipe, que representa os professores e os servidores lá do IFES, está aqui presente dando apoio ao Sintese também. Correia, como você avalia a postura do governador em relação aos professores? Veja, eu acho que não é só a fala do governador que foi desrespeitosa, foi desmerecedora de qualquer sentimento mínimo pelo trabalho de um professor em sala de aula, pela educação que ela representa para uma nação, para uma sociedade. Mas mostra que ele, ao se dirigir aos professores, ele já faz uma escolha bem nítida, que é atacar o trabalhador. Então, se ele ataca o trabalhador, ele tem um lado contrário ao trabalhador. Com as demais categorias hoje que se beneficiam da estrutura do Estado no governo dele, o tratamento é outro. As privatizações, as OCIPs, são empresas que lucram dentro do governo do Estado em benefício da população, que é um dinheiro público que vai para a iniciativa privada, que podia melhorar a saúde, a educação, a moradia, muitas coisas. Então, por isso que é muito grave, é desrespeitoso, e o Sintese, brilhantemente, com a competência, com a responsabilidade política, com a mobilização nas bases, que aqui estamos vendo uma representação muito interessante de todos os estados, numa mobilização espontânea, única, representativa, muito legal, muito bom. É isso que fortalece a luta dos trabalhadores, é isso que faz a população trabalhadora avançar os seus direitos, é lutando, enfrentando todos e parte de nós mesmos, por incrível que pareça. E aí, professor Roberto, final de terceiro dia de paralisação, que balanço você faz? A gente mostra que a mensagem que o professor passa para o governador Fábio Mitidieri, secretário Zezinho Sobral, respeita o nosso direito, proposta efetiva à nossa pauta. Essa é a mensagem que a gente está levando até o Palácio dos Despachos. Vamos à luta, que a vitória será nossa. Se ainda restam dúvidas dos motivos que levaram professores e professoras a paralisarem suas atividades, nós vamos deixar tudo bem claro. O que está em jogo aqui é a tentativa do governo do estado de destruir conquistas fundamentais, como o triênio, gratificação garantida pelo tempo de serviço, e reduzir a gratificação por atividade em tempo integral. O que parece ser uma proposta administrativa, na verdade, é um golpe profundo na valorização do magistério e na educação pública. Em vez de valorizar o esforço e o compromisso diário dos professores, Fábio Mitidieri opta por atacá-los, o que gerou revolta entre aqueles que, mais uma vez, veem suas conquistas ameaçadas. Como vocês puderam perceber, não se trata apenas de uma questão de remuneração, mas sim de dignidade e de um reconhecimento que vem sendo negado sistematicamente. A resposta dos professores é uma só: não haverá recuo. Nenhuma ameaça ou tentativa de desmobilizar vai calar essa categoria. Fomos forjados a resistir às adversidades, governador. A luta continua. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma o cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação, na sala de aula não há idade